Meus irmãos, a paz do Senhor, eu venho aqui trazer uma rápida reflexão para nós. Jesus Cristo, uma certa feita, ele disse para os seus discípulos: E vós sois os que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações. Isto está em Lucas 22 e versículo 28. Há duas traduções que, em vez de usar o vocábulo tentações, usa provações e sofrimentos. Repito o texto: E vós sois os que tendes permanecidos comigo nas minhas tentações, ou nas minhas provações, ou nos meus sofrimentos. Com isto, eu quero dizer o seguinte: somos líderes, mas somos humanos. Eu tenho visto, desde o início da minha fé, muitos pastores dizendo que o líder ele não pode mostrar fraqueza diante do povo, ou mostrar ao povo se está com problema, se está triste e assim por diante. O líder tem que se mostrar diante do povo um homem forte. E eu fui assimilando esta expressão, ou este dizer, nesta minha caminhada cristã. E cheguei a uma conclusão, não nova, mas uma conclusão já de um bom tempo. Eu até mesmo ministro, falo isso pessoalmente para pessoas, líderes, quando conversam comigo, que é a questão: temos que tirar da mente do povo que pastor é como um homem de aço. Pastor não é um Superman. Pastor é um homem que tem sentimentos, que passa por momentos adversos, que sofre da mesma forma que os crentes sofrem. Enfim, repito, somos líderes, mas somos humanos. Eu não vejo como errado você abrir a mente do povo para o povo compreender que você não é um homem de ferro, de aço, mas que você é igual a eles. Você se lembra do que está lá em Tiago acerca do profeta Elias? Onde o texto diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando nós passamos para o povo que o pastor é aquele homem forte e tal, nós passamos para o povo a ideia de que podem botar para quebrar em cima de nós, que nós aguentamos tudo e não esmorecemos. Todavia, eu encontro na palavra de Deus, personagens que demonstraram a sua humanidade diante das pessoas. Eu olho e lembro de Moisés, que irado quebrou as tábuas da lei diante do povo, mas não é um líder que teria que se mostrar forte diante do povo? Não, ali foi por causa do pecado do povo, mas devia se mostrar forte. Eu vejo Moisés outra vez batendo na rocha, quando não era para bater, e isso diante do povo. O próprio Cristo, no texto que eu citei aqui, ele falou: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, provações, sofrimento. Jesus, com os seus discípulos, pelo que eu entendo desse texto, posso estar errado, mas é o meu entendimento, e até então percebo que não é um entendimento errado. Jesus deixou manifesto claramente para os seus discípulos os seus momentos difíceis, os seus sofrimentos, as suas provações, as tentações pelas quais passou.
Jesus estava mostrando para os seus ali que ele era humano, estava como homem, dando a entender aos discípulos que os discípulos também, que com os discípulos não seria diferente. Seriam líderes, exerceria o apostolado, mas que eles passariam por coisas iguais ou semelhantes a Cristo. Então, meu amado líder, você é humano. Eu olho para Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que nós vemos na vida de Davi, um homem que encomendou a morte de um dos seus soldados. Um homem que adulterou com a esposa do seu soldado. Não estou fazendo apologia prática do pecado por parte de um líder. Eu estou mostrando aqui que o líder, ele é humano, ele é falho, ele é fraco. Ele passa por momentos diferenciados, da mesma forma que as suas ovelhas o passam. Ou passam. Mas Davi, diz a Bíblia, repito, era um homem conforme o coração de Deus, mas era falha. Não importa qual seja a sua dificuldade, encontre alguém, explane para alguém, bote para fora o que há dentro de você. Não morra com isso, não, pelo amor de Deus. Nós, como líderes, precisamos ter pessoas onde possamos desabafar, onde possamos encontrar naquelas pessoas a confiança de expor as nossas situações. Porque, sendo você um líder, não tire da sua cabeça, você é humano, completamente humano. Eu vejo Natan, profeta de Deus, usado por Deus, mas que agora deu vazão à carne para dar uma palavra profética a Davi, de maneira que ele pudesse construir o templo de Deus, como se Deus o tivesse dado esta palavra para Davi, enquanto não foi. Natan era humano, líder, mas humano, falhou, não deixou ser usado por Deus. Na minha linguagem, ele usou a Deus para dar uma palavra a Davi. Eu vejo também Paulo, um grande apóstolo, pregador do Evangelho, doutor dos gentios. Mas a Bíblia diz lá em Atos que ele brigou com Barnabé, seu companheiro de viagem missionária. O texto diz que houve tal contenda entre eles que se apartaram. Um foi para um lado e o outro para o outro. Mas será que Paulo não era homem de Deus? Onde o mesmo cita em suas epístolas sobre as excelentes revelações que obteve da parte do Senhor. Paulo era humano, mas era um líder. Coloque na sua mente, meu amado obreiro, minha amada obreira, que você é humano, que você vai passar por situações adversas. E repito, não sou favorável o líder passar para a igreja a ideia de que é um super-homem, porque quando ele fraqueja, o povo fica arrasado. Mas não era o nosso pastor, um homem forte, um homem inabalável, um morango que não se abala com nada? E aí? Sou favorável você colocar na mente dos liderados que você é humano tão quanto eles. Que o que eles passam, você também passa. Que você tem emoções. Que você tem vontade. Que você passa por situações também que às vezes eles nem imaginam.
mas que você possa, meu amado irmão, minha amada irmã, que trabalha na casa de Deus. Os discípulos aprenderam esta lição com Jesus, de não ocultar a sua humanidade sendo líder. Paulo foi um homem muito usado por Deus, mas quando eu leio as epístolas dele, eu vejo ele demonstrando a sua humanidade, a sua fragilidade. Quando ele fala do seu problema, do espinho na carne, escrevendo aos crentes lá em Corinto. Gálatas, quando ele fala da deficiência, que alguém diz que é deficiência visual, veja com que grandes letras vos escrevo. Uma carta aos crentes que estavam na Galácia. Ele mostrou a sua humanidade. O povo tinha que compreender que ele era humano igualmente a eles. Meu amado irmão, minha amada irmã, que trabalha na casa de Deus, não oculte a sua humanidade. Você é humano, porque quando você quer fazer o povo entender que você é um burão, fortão, fortuna, que não se abala com nada, quando você se arrasa, o que é que o povo pensa? Como já disse anteriormente, mas não é a nossa força, não é um burão, e por que agora está assim? Não faça apologia a algumas atitudes que alguns pastores, líderes já fizeram, que partiram para a eternidade tirando a sua própria vida. Mas o líder não é forte. O que passou na vida dessas pessoas que às vezes tiraram a sua vida? Será que mostraram tanto que eram homens e mulheres de aço? E quando menos espera esmoreceram? O que dizer de líderes que entram em depressão? Desaprendamos isto. Somos líderes, mas somos humanos. Deus abençoe.